seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o teu nome, Senhor. Você que está em casa, vai se recordando de todas as coisas que te tiraram da presença do Senhor. Vai se recordando de todas as coisas que te levaram para longe dessa presença tão suave, dessa presença tão enriquecedora, dessa presença tão aconchegante. Vai lembrando de todas as suas dificuldades. Coloca essas dificuldades, envolve elas em uma sacola, entrega elas nas mãos do Senhor e diz assim para Ele: eu vou dançar, Senhor, sobre todas as dores, sobre todas as dificuldades, porque independente de todas as coisas, bendito é o teu nome, Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o teu nome, Deus. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. E a esperança não engana, não engana. A esperança, Urialará. E a esperança nunca vai te enganar, nunca vai te abandonar. Que essa esperança, ela tem um nome e se deu na cruz do Calvário, por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos continuar em oração. Estamos nessa vigília de Pentecostes. Abramos o nosso coração, a ação do Espírito Santo ainda mais. Neste domingo, o dia do Senhor, abramos o nosso coração para a ação transformadora do Espírito Santo, para aquilo que o Espírito quer realizar neste momento em cada um de nós. Você que nos assiste, nos acompanha, deixe com que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando toda esta madrugada, todo esse dia. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar em cada um de nós. Espírito de Deus, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, todo o nosso ser para a experiência com a palavra do Senhor nesta vigília de Pentecostes. Espírito Santo, vem nos transformar. Já nesta manhã nós queremos pedir: Espírito Santo, revitaliza a nossa vida, tira toda a apatia, tira toda a tristeza, tira toda a melancolia, tira toda a aridez espiritual. Vem Espírito Santo, vem fazer nova todas as coisas. Vem Espírito Santo nesta manhã, vem Espírito Santo agir em cada um de nós, agindo poderosamente de uma forma nova. Vem Espírito de Deus, vem sobre nós, vem com unção, vem com os dons e carismas do Espírito. Vem, vem, Senhor Jesus. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Vai cantando e vai rezando. Sopra, Senhor, sobre nós. Sopra em nós, sopra. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Vai dizendo: sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sobre nós. Você que está em casa, você que está no trabalho, eu não sei onde você está, o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa manhã. O Espírito Santo de Deus preparou algo surpreendente para você. Assim como as pessoas viam Jesus operar milagres dentro daquela casa,
aonde um paralítico entrou pelo telhado. As pessoas saíam dali dizendo que viram coisas extraordinárias acontecerem. O Senhor hoje preparou isso para a sua vida, para que você veja em sua vida coisas extraordinárias acontecerem. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa clamar, você precisa suplicar essa presença desse Espírito. Vai dizendo: sopra, sopra sobre nós. Vai dizendo: sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Vai cantando e vai clamando o Espírito de Deus. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sobre nós. Vem, refrigera, Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a Ti. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós nesta manhã. Vem poderosamente. Vem nos transformar, Espírito Santo. E faz-me fiel. Nós precisamos de Ti, Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a Ti. Orialara xaerere, orialara. Refrigera minha alma e faz-me fiel a Ti. Sopra, sopra. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. E nós queremos continuar nesse clamor, nesta oração. O tema que vou estar falando aqui, pregando, é: Vinde, Espírito Santo transformador. Vinde, Espírito Santo transformador. O Espírito Santo de Deus que é capaz de nos transformar. O Espírito Santo de Deus que é capaz de nos tirar de toda a frieza espiritual, de toda a apatia espiritual, porque assim aconteceu no dia de Pentecostes. Hoje nós estamos nessa vigília de Pentecostes, e eu quero começar com uma oração que João Paulo II fazia, ou melhor, aprendeu a fazer por volta dos 12 anos de idade, quando ele tinha algumas dificuldades nos estudos. Seu pai então apresentou esta oração a João Paulo II, e assim diz a história que São João Paulo II, ele nunca mais deixou de rezar esta oração, que diz assim: Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis, e enchei da graça divina os corações que criastes. Vós sois o nosso Consolador, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós derramais sobre nós os 7 dons, vós o dedo da mão de Deus, vós o prometido do Pai, vós que ponde nos nossos lábios o tesouro da vossa palavra. Acendei com a vossa luz a nossa inteligência, infundi o vosso amor nos nossos corações, e com o vosso perpétuo auxílio fortalecei a nossa débil carne. Afastai de nós o inimigo, dai-nos prontamente a paz. Sede vós próprio o guia, evitaremos o mal. Por vós conheçamos o Pai e também o Filho. Dai-nos crer sempre em vós, Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai, Senhor, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Consolador, por todos os séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovareis
a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então esta oração, irmãos, era uma oração, a oração que São João Paulo II aprendeu a fazer. E nós devemos rezar ou esta oração, ou uma outra oração, já consagrando a nossa vida, o nosso dia ao Espírito Santo de Deus. Devemos pedir o Espírito Santo de Deus todos os momentos da nossa vida, porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade é Deus agindo em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus que quer nos transformar nesse dia, neste momento. São Tomás de Aquino diz que para cada atividade que nós desenvolvemos na igreja, Deus tem uma unção reservada para aquele momento. Deus tem uma unção reservada para você agora, neste momento. Você que está sintonizado pela TV Evangelizar, você que nos acompanha também pelo canal no YouTube, pelo Facebook, Deus tem uma unção reservada para você, para o agora, para este momento. Depois virão outros pregadores, Santa Missa, oração, e tem uma unção reservada para o outro momento, mas para agora. Por isso, queira experimentar desta graça de Deus, queira experimentar deste fogo santo do Espírito Santo de Deus, desta unção que é capaz de transformar a nossa alma, o nosso interior, desta unção que é capaz de te levantar da pior situação que você se encontre talvez hoje. Na pior realidade que você se encontra hoje, o Senhor tem poder de te colocar de pé, te transformar, te renovar e te ressuscitar. E antes de nós pegarmos aqui a palavra de Deus, você pode continuar mandando o seu pedido de oração, 413221-6060, o pessoal do Call Center está lá, com todo carinho para te acolher, para acolher a sua intenção, seu pedido, o seu testemunho também. Você também que ainda não é associado à obra Evangelizar, é este mesmo número, 413221-6060. E também a capela, o pessoal está na capela do Santíssimo intercedendo por você. Então saiba que existe um grupo de intercessores, estão lá na capela do Santíssimo intercedendo para que nós possamos experimentar e sermos batizados no Espírito Santo de Deus, porque o batismo no Espírito, irmãos e irmãs, transforma a nossa vida. Promessa de Jesus no Antigo Testamento, no livro de Joel, no capítulo 3, diz assim: derramarei sobre vós, sobre todos vós, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito, farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Versículo 5: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A promessa de nosso Deus, promessa de Deus que do Antigo Testamento, que chegaria um tempo onde o Espírito Santo seria derramado. Chegaria um tempo onde nós experimentaríamos o que estamos experimentando nos tempos atuais, a graça do Espírito Santo de Deus. E hoje nós celebramos então, irmãos, o Pentecostes. E o que é Pentecostes? Pentecostes é começo de um novo tempo, é começo da era da igreja, início da missão da igreja, inauguração da parousia, antecipação do reino e integração ao corpo de Cristo. Jesus, que os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de São João, Jesus, ele diz que ele voltaria, ele permaneceu conosco 40 dias após a ressurreição. Celebramos a ascensão do Senhor no domingo passado. E ele disse: eu subirei e enviarei sobre vós o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o amigo, até a sua segunda vinda. Nós esperamos a vinda definitiva de Jesus, nós esperamos a vinda gloriosa do Senhor, mas até a parousia final, até a vinda de Jesus definitiva, nós somos chamados, irmãos e irmãs, a viver nessa fé de expectativa.
Nós somos chamados a deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus. Porque o que o Espírito fez na vida dos apóstolos? Se nós pegarmos a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, a promessa do Espírito Santo, a promessa do Espírito é para todos nós. Derramarei sobre vós o meu Espírito, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a promessa do Espírito Santo é que o Espírito seria derramado sobre todos nós. E esse derramamento do Espírito aconteceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, onde o Espírito foi derramado sobre os apóstolos, sobre aquele grupo de pessoas que ali estavam naquela sala. Eles tinham experimentado do poder do ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus permaneceu no meio deles, mas ainda faltava algo para que eles saíssem daquele lugar e fossem levar a palavra de Deus, fossem evangelizar, mesmo correndo o risco de perder a vida. E aí nós vemos, até mesmo pegando a história de São Pedro, né? Pedro, um homem escolhido por Deus. O próprio Jesus tinha chamado Pedro quando foi ao Monte da Transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago, João. Pedro, um dos mais próximos do Senhor. Então Pedro, um escolhido, amigo de Jesus. Pedro, alguém que trazia esta fé em Jesus, ou melhor, esse amor por Jesus, um amor apaixonado. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro responde. Darei minha vida por ti, Jesus. Mas este mesmo homem que disse que daria a vida por Jesus, o que aconteceu? Pedro também teve os seus erros, Pedro também teve os seus limites. Pedro negou Jesus. Mas uma vez que a pessoa faz a experiência de Deus, uma vez que a pessoa faz a experiência de ser amado por Deus, não tem como voltar atrás. Eu não sei como você está hoje, nesta manhã, agora já cedo, amanhecendo o dia, neste domingo do Senhor, dia do Senhor, esse domingo de Pentecostes. Eu não sei como você se encontra, se você já teve a oportunidade de experimentar da graça de Deus na sua vida. Se você já experimentou um dia o que significa batismo no Espírito Santo, se você já foi tocado pela graça de Deus, mas talvez por algum motivo, irmão, irmã, você desistiu ou está querendo desistir. Você talvez abandonou a Santa Missa, não tem ido mais à Santa Missa, até mesmo quando abriu agora com a possibilidade de participar. Você que era uma pessoa de Deus fervorosa, rezava todos os dias, lia a palavra de Deus, mas você, assim como Pedro, está negando a Jesus, está se afastando das coisas de Deus, e por isso que muitas pessoas estão se perdendo, entrando no vazio existencial, falta de sentido das coisas na vida, porque é Deus que preenche o vazio do nosso coração. Se nós pegarmos a palavra de Deus, João capítulo 21, onde Pedro diz: eu vou pescar. Ele estava desistindo do seu chamado, estava desistindo da sua vocação, ele estava desistindo de continuar, de uma missão que Jesus tinha confiado a ele. Mas Deus não desiste dos seus, Deus não desiste de você. Uma vez que você é batizado, você faz parte desta igreja, o Espírito de Deus foi derramado sobre você, os 7 dons do Espírito foram derramados sobre nós. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mesmo que você queira se afastar, irmão, Deus não se afasta de nós, porque Ele nos ama. Mesmo que talvez você esteja afastado hoje, nesta manhã, nesta vigília, nesse dia todo de clamor ao Espírito Santo, que seja um retorno à casa de Deus. E aí diz a palavra de Deus em João capítulo 21, que Pedro, ele está lá pescando, não conseguiram pescar nada, porque sem Jesus a nossa vida, os frutos não vêm, sem a graça de Deus. E Jesus aparece e faz 3 perguntas a Pedro: Pedro,
Tu me amas? Talvez nesta manhã o Senhor está fazendo esta pergunta, quer fazer esta pergunta a cada um de nós, diante do que você já viveu até hoje. Tu me amas? E talvez quando vem esta pergunta, você já logo vai dizer: mas eu sou limitado, eu sou pecador, eu não sou digno. E Jesus está perguntando mais uma vez a mim e a você: tu me amas? Está disposto a recomeçar novamente? Está disposto a reconstruir a sua vida? A reconstruir a sua história? Tu me amas? E aí Pedro é tocado pela graça de Deus. E quando nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 37, Atos capítulo 2, no versículo 37, onde diz assim: quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Mas também no versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim: Pedro de pé com os 11 apóstolos em alta voz falou à multidão. Mas um Pedro que em João 21 quis desistir de tudo, quis desistir da missão, e alguns discípulos, apóstolos, foram com ele, diz a palavra. Mas porque Jesus não desistiu dele, Pedro volta. E aí Pedro experimenta da força do alto, da força de Pentecostes. E essa força de Pentecostes foi capaz de transformar o interior de Pedro. Essa força de Pentecostes foi capaz de arrancar de Pedro todo o sentimento, até mesmo de ter negado o Senhor. E aqui quando diz Pedro de pé, é um Pedro reconstruído, é um Pedro transformado, é um Pedro transformado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro se coloca de pé, quer dizer: eu estou assumindo a minha vocação novamente, eu estou assumindo o meu chamado, eu estou assumindo que sou homem de Deus. Irmão e irmã, assuma quem você é no coração de Deus. Assuma quem você é para Deus, filho amado de Deus, mas em que o Senhor derramou sobre nós, de um dia do nosso batismo, a força do alto, o Espírito Santo de Deus. Nós temos com quem contar, nós podemos contar com essa força, podemos contar com a força da igreja, que nos motiva, que nos convoca neste tempo, a não nos deixarmos abater. Pelo contrário, é esta força que Pedro experimentou, um homem escolhido, um homem eleito, mas um homem pecador. Mas não parou, Jesus não parou nos seus limites, Jesus não para nos nossos limites, desde que nós sejamos abertos à graça de Deus, ao Espírito que transforma. Pedro de pé com os 11 apóstolos em alta voz falou à multidão: homens da Judeia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer, escutai-me com toda a atenção. Só um homem cheio da graça de Deus, convicto do que ele experimentou, é capaz de fazer um discurso como ele fez, porque ele tinha experimentado a força do alto, essa força que é capaz de nos levar a um novo nascimento, como diz a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 5: é necessário para vós nascer do alto. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. É necessário para vós nascer de novo. Na situação em que você se encontra hoje, irmão e irmã, o Senhor está nos dizendo: necessário vos é nascer de novo. Nascer talvez na vida de oração, na experiência com Deus, na intimidade com o Senhor. Nascer talvez na conversão. Muitas vezes levamos a nossa vida de qualquer jeito. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo transformador, o Espírito que foi capaz de transformar Pedro, o Espírito que foi capaz de transformar Paulo, a caminho de Damasco,
cai do cavalo, é batizado. E depois Paulo se transforma no grande São Paulo apóstolo. O Espírito de Deus, irmão e irmã, tem poder de transformar o seu casamento. No dia de hoje, talvez esteja por um fio, querendo desistir de tudo. O Espírito de Deus tem poder. Peça esse Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de Deus nesse dia de Pentecostes. Transforma o meu matrimônio. O Espírito de Deus tem poder de transformar a sua casa, a sua família, talvez de brigas, discussões. O Espírito de Deus tem poder de tirar do seu coração toda a frieza, todo o medo, toda a apatia espiritual. O Espírito de Deus tem poder de arrancar do seu interior a tristeza, talvez a depressão. O Espírito de Deus, irmão e irmã, tem poder de te levar para águas mais profundas. Necessário vos é nascer de novo. João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior correrão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior correrão rios de água viva. Ele é o Senhor que agora reina com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus, e sem cessar intercede por nós junto do Pai. Enviai-nos o seu Espírito, e tendo-nos preparado o lugar, dá-nos a esperança de um dia ir ter com Ele. Jesus manda incessantemente aos homens o Espírito Santo, para comunicar-lhes a potência vivificadora que possui, e reuni-los por meio de sua igreja para formar o único povo de Deus. Jesus manda incessantemente aos homens o Espírito Santo. Jesus está mandando neste momento sobre nós o Espírito Santo de Deus. Para quê, irmãos e irmãs? Ele quer nos levar para águas mais profundas. O convite do Senhor a nós nesse dia, nesta vigília, nesta pregação é: saia da planície. Mergulhe um pouco mais na graça de Deus, adentre um pouco mais, adentre no mais profundo do seu ser, da misericórdia de Deus. O Espírito de Deus tem este poder de nos transformar. Agora, falamos do Espírito Santo. Santo Agostinho chama este tempo, o Pentecostes, como carinhosamente o aniversário do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito realiza no nosso interior? Se nós pegarmos muitas pessoas, inclusive o meu testemunho, não vou aqui falar do meu testemunho, que não é o caso, mas nós éramos uma pessoa antes de conhecer a graça de Deus, antes do encontro pessoal com Cristo. Com certeza, se perguntar para os irmãos, não é? João, que está aqui, da Colo de Deus, Fernando, Ricardo. Antes de experimentarmos da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós agimos de uma forma, assim como muitos na igreja. Fomos batizados, recebemos o Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo no nosso batismo. Depois fizemos a catequese, comunhão, o crisma, e depois do crisma, tchau igreja. Depois do crisma, tchau igreja, não quero mais saber de você, que a maioria eles agem assim. O crisma é o tempo do início da missão do jovem na igreja, só que ele vai embora. Mas por quê? Porque é o Espírito Santo que precisa nos convencer. Não é o padre que tem que convencer você, não é o bispo que tem que convencer você, não é o pregador. É o Espírito Santo que precisa nos convencer de que a nossa vida só tem sentido em Deus. E aqui eu não estou falando de sair da realidade, estar fora do mundo da realidade, não. Mas é assumir quem nós somos no coração de Deus. Assumir e deixar com que o Espírito vá transformando a nossa humanidade, vá transformando o nosso temperamento.
vai transformando a ação do nosso dia a dia, lá no trabalho, com as pessoas, na disciplina, nos horários, na organização, em tudo o Espírito vai nos transformando. Então, um ponto importante a cada um de nós: quando o Espírito habita em nós, revela a nossa identidade. Quem somos? Uma vez que a pessoa fez a experiência do Espírito Santo de Deus, ela começa a se perceber amada por Deus. Quem eu sou? Como eu me sinto? Eu me sinto amado por Deus? Você se sente amado por nosso Senhor Jesus Cristo? Você se sente como aquela pessoa amada por Deus, olhada por nosso Senhor como uma pessoa única, que tem uma impressão digital diferente da minha, por exemplo? Então o Espírito de Deus revela a nossa identidade. O Espírito de Deus quer revelar a você quem você é, porque eu posso dizer aqui para você: você é filho amado de Deus. O Senhor pensou em você antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 3. O Senhor te criou a imagem e semelhança, nos criou a imagem e semelhança dEle, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27. O Espírito de Deus foi derramado em nossos corações, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito de Deus foi derramado sobre os nossos corações. O Espírito de Deus habita em vós, como está na palavra. Então o Espírito de Deus habita em você. Eu poderia dizer aqui também a você: Jesus morreu por você, mesmo que você se sinta indigno. O Senhor morreu por você. O Senhor morreu para nos dignificar, para nos levantar, para nos ressuscitar. Mas irmão e irmã, se o Espírito de Deus não te convencer de que o seu matrimônio será uma bênção, quando você começar a rezar, a sua casa será abençoada, quando você começar a rezar, pegar o terço, rezar todos os dias, começar a ler a palavra de Deus todos os dias, ir participar bem da Santa Missa, quem faz esse trabalho, quem faz esta missão, é o Espírito Santo, que é capaz de, neste momento, transformar a sua vida, transformar o seu coração e te levantar de toda a prostração, te levantar até mesmo tirando todo o medo que está aí no seu interior. O Espírito de Deus tem este poder. Então o Espírito Santo revela a nossa identidade, quem nós somos. Quem somos? O Espírito Santo nos leva à reconciliação com Deus, com os irmãos, conosco mesmo. O dia que nós somos batizados no Espírito, nós experimentamos do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Então o Espírito de Deus nos leva a esta reconciliação, de se sentir perdoado por Deus. Quantas pessoas já ouviram falar que Deus as ama? Já ouviram falar que Deus morreu por nós, Deus morreu por mim e por você, mas quantos de nós ainda não experimentamos desta força transformadora de Cristo na nossa vida? Porque o Espírito, irmãos e irmãs, não nos espiritualiza no sentido de nos deixar fora da realidade. Eu sou de Deus, não sinto nada, não sinto mais raiva, não sinto mais ódio, não sinto mais vontade de pecar. Não é isso, pelo contrário, o Espírito de Deus não nos espiritualiza no sentido de nos tornarmos espiritualoide, fora do mundo da realidade. O Espírito de Deus nos cristifica, plasma a experiência de Cristo em nós, o amor a Deus, o amor à igreja, o amor aos irmãos, esta reconciliação conosco mesmo. Onde estamos? O Espírito Santo, quando habita em nós, nos leva à transformação espiritual, arranca o homem velho e faz nascer uma nova criatura. É isso que o Espírito de Deus faz em nós, arranca o homem velho e faz nascer uma nova criatura, um homem novo. E um homem novo, ele transforma a realidade onde ele está.
Uma mulher nova transforma a realidade onde ela está, transforma a família com seu exemplo, com o seu testemunho. Quando o Espírito de Deus habita em nós, cura as nossas feridas físicas e também espirituais, os nossos traumas. Quantas pessoas nós vamos acompanhando, quantas pessoas que estão presas, por exemplo, ao seu passado. Elas sabem que Deus as ama, sabem que nós temos um Deus de misericórdia, mas às vezes, e ultimamente tenho confessado muitas pessoas, muitos irmãos: padre, faz 20 anos que eu não confesso, ou essa situação aqui eu tinha vergonha de confessar, mas agora eu pedi a Deus a graça, e o Senhor me mandou aqui para confessar, e eu estou aqui, às vezes ali, naquele processo mesmo de humilhação, de apresentar uma situação às vezes passada, mas que naquele momento foi tocado por Deus, e a pessoa foi ressuscitada na confissão, foi transformada na experiência da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, vai em paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, vai em paz. Então, irmãos e irmãs, o Espírito Santo, quando habita em nós, nos leva também a essa transformação interior. Começamos a viver na liberdade de filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou. O Senhor não morreu na cruz por nós para nos deixar, para que vivamos presos, escravos de situações, escravos de pecado, não. O Senhor quer nos convidar no dia de hoje, com este título, Espírito Santo Transformador, a darmos um passo a mais na nossa caminhada. Não sei como você tem vivido a sua vida, não sei como você tem vivido a sua experiência de fé, eu não sei como você tem vivido a sua experiência com o Espírito Santo de Deus. O que eu sei, irmão e irmã, é que é possível ir um pouco além, é possível retomar algumas áreas da sua vida. Sem o Espírito Santo, Deus é um ser distante, Cristo é um personagem do passado, o Evangelho é letra morta, a igreja é uma simples organização, a autoridade é dominação, a missão é propaganda, o culto é evocação, o agir cristão é uma moral de escravos. Sem o Espírito Santo, nós vamos fazendo tudo no automático. Sem o Espírito Santo de Deus, nós fazemos por fazer. Fazemos trabalho na igreja, na pastoral, no ministério, estamos fazendo por fazer. Mas com o Espírito Santo e no Espírito Santo, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença do Cristo ressuscitado é reconhecida. O Evangelho é vida e poder. Igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é um serviço libertador. A missão, um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação do mistério. O agir humano é divinizado. Com o Espírito Santo e no Espírito Santo, nós experimentamos da presença do ressuscitado. Quantas pessoas estão presas na Sexta-feira Santa, por exemplo? Até mesmo tem alguns que só vão à igreja na Sexta-feira Santa, né? Por isso que estão cultivando sempre um Deus morto, porque ela celebrou a Sexta-feira da Paixão, mas esqueceu de voltar no sábado. No domingo da ressurreição, sábado, aleluia, domingo da ressurreição, a nossa caminhada ela é feita da liturgia. A sexta-feira significa o sofrimento que nós passamos, as cruzes, as doenças, a pandemia que estamos passando agora e que é real e que nos tirou já tantas pessoas queridas e que tem tirado pessoas amadas do nosso meio. Simboliza e significa a Sexta-feira Santa, mas se você for fiel, irmão e irmã, o sábado do aleluia é logo ali.
E depois do sábado tem o domingo da ressurreição. E 50 dias após o domingo da ressurreição, nós celebramos o Pentecostes. Se você for fiel a Deus, você vai sair da situação de sofrimento. Você vai experimentar da força do ressuscitado. Você vai experimentar desta força transformadora. É lógico que a nossa vida passa pela cruz de Cristo. A nossa realidade humana é uma realidade de sofrimento, de superação o tempo todo, desde quando nascemos. Começamos a dar os primeiros passos, começou a nascer os dentes, depois vem a criancice, a adolescência. Tudo é um movimento humano de retomada, de recuperação, de progredir. Mas nós não vivemos só pela nossa humanidade, somos chamados a sermos seres espirituais, a encarnar na nossa vida, na nossa carne, o Espírito Santo de Deus transformador, que renova, que transforma, que faz com que experimentemos dessa força do alto. O Espírito Santo de Deus que gera homens novos, mulheres novas para um mundo novo. Então nós começamos, irmãos e irmãs, a partir da experiência com o Espírito. Quem faz a experiência do cenáculo não permanece o mesmo, com certeza. Quem faz a experiência de ser batizado no Espírito Santo de Deus, quem faz, pode começar hoje, neste momento, pode estar começando um tempo novo na sua vida. Pode estar começando um tempo de amor à palavra de Deus, porque a experiência do cenáculo nos leva a amar a palavra de Deus. Quantos de nós não limos a palavra antes do batismo no Espírito? Quantos de nós, a palavra de Deus, nós até ouvimos falar, né, no mês de setembro, da importância da palavra, mas essa palavra ficava lá, às vezes aberta no Salmo 90. Mas a experiência do cenáculo nos leva a ter amor à palavra de Deus, a despertar para a palavra de Deus. O amor à igreja, essa igreja fundada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que hoje nós celebramos a missão da igreja, o início da igreja primitiva, da missão da igreja primitiva, onde aqueles homens medrosos continuavam com medo, mas receberam algo, receberam uma força que os tirava de toda a prostração, os tirava de todo o medo. Que essa força você receba também no dia de hoje, que essa força você receba mesmo com medo talvez do futuro, na situação que nós nos encontramos hoje, mesmo em meio a essa pandemia, que você receba esta força do Espírito Santo de Deus, que é capaz de te levantar, de renovar, de transformar. O Espírito de Deus tem poder sobre nós, o Espírito de Deus tem poder sobre você. Não tenha medo. Talvez você, diante de tantas situações, você era uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, mas diante de algumas situações, irmão, irmã, você foi se deixando levar, voltou para o pecado, voltou para o vício, voltou para alguma situação, abandonou a Deus, falou mal da igreja. Como filho pródigo no dia de hoje, volte à casa do Pai. O Pai está de braços abertos para te acolher. Volte para o seio da igreja, volte para a misericórdia de Deus. Mas Padre, eu não sou digno, eu errei tanto. É por você que Jesus morreu. Ele deu a vida por você, deu a vida por mim, deu a vida por nós. Deixe com que o Espírito de Deus trabalhe no seu interior nesta manhã, neste domingo de Pentecostes. Deixe com que o Espírito de Deus trabalhe nas suas forças. Talvez você diga: eu estou sem forças. Mas é por você que Ele morreu e prometeu que enviaria o Espírito Santo. É por nós, porque Ele nos ama. Ele não está olhando agora os seus erros, os seus pecados, mas se você tem um desejo de recomeçar, de ressignificar a sua vida, você tem a coragem e a humildade em reconhecer os erros, mas essa coragem para retomar em Deus.
para se deixar transformar pela força do Espírito Santo de Deus, se deixar transformar pela força do alto, pela unção de Deus, pelos dons do Espírito Santo que já estão em nós pela força do batismo. Assuma quem você é, filho amado de Deus. Existe uma força aí dentro de você que talvez você desconheça, e esta força é a força do Espírito Santo de Deus. Talvez você perdeu pessoas queridas neste tempo de pandemia. Talvez você está vivendo alguma situação em que você diz: eu não vejo saída. O Espírito de Deus agora está te impulsionando a se levantar desta prostração, a se levantar dessa desesperança, a se levantar de toda e qualquer melancolia em que o inimigo tentou colocar no seu interior, em que o diabo tentou te jogar para baixo. Mas o Senhor tem poder de nos levantar, como curou o paralítico e disse: levanta-te, anda. O Senhor tem poder de te ressuscitar, como ressuscitou Lázaro. Mas o Senhor ressuscitou Lázaro, Ele disse: Lázaro, vem para fora. O Senhor não foi lá e arrancou Lázaro daquele túmulo, mas o Senhor foi, deu a ordem a Lázaro. O Senhor está dando a ordem a você nesta manhã, neste domingo, dia do Senhor. Vem para fora, sai dessa situação, ressuscita. Eu sou o teu Deus, o Deus que morreu na cruz por você. E não só morreu na cruz, mas ressuscitou para nos dar vida, vida nova, vida em abundância. Jesus morreu para que você viva, irmão. Jesus morreu para nos transformar, para nos dar vida, vida nova, vida que tem sentido. E Ele enviou sobre nós a força do alto, o Espírito Santo de Deus. Ele enviou sobre nós, e Ele está enviando agora sobre nós esta força transformadora da graça de Deus, para nos transformar. É possível ainda recomeçar? É possível ainda ressignificar a sua vida? É possível ainda dar uma chance a mais para Deus? Senhor, transforma-me, Senhor, assim como transformou Pedro, assim como transformou Paulo. Transforma-me, Senhor, no amor a Deus, à igreja, aos ensinamentos da igreja. Tem um monte de gente que abandonou a igreja, muitos carismáticos que abandonaram a igreja. Não, volte para a igreja de nosso Senhor, volte para a igreja católica, volte para o seio da igreja que te acolhe nesse dia de Pentecostes, que te chama. O Espírito de Deus, quando habita em nós, nos dá esse desejo de comunicar Jesus, de testemunhar Jesus. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Jesus mudou a minha vida, e isso eu posso dizer também. Jesus mudou o meu viver e pode mudar o seu também. Jesus mudou a minha vida quando era jovem ainda, muito jovem. Naquele encontro de final de semana, onde eu entrei de um jeito e saí de outro, porque é Deus que nos convence dos erros, dos pecados. É Deus que é capaz de nos transformar, é Deus que é capaz de te transformar, jovem. Talvez você está com seus questionamentos humanos, mas Deus é capaz de, nesta manhã, nesta vigília de Pentecostes, Deus é capaz de arrancar do seu interior todo o desejo de erro, de pecado, de droga, de prostituição, porque Ele tem poder de nos levantar, Ele tem poder de nos ressuscitar pela força do alto, pela força de Deus. Espírito Santo de Deus, transforma o nosso coração nesta manhã. Espírito Santo de Deus, age em nosso interior. Nós não sabemos muitas vezes, como diz a palavra, o que pedir. Nós não sabemos o que clamar, o que pedir, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito de Deus intercede por nós para nos transformar, para nos elevar. Vem Espírito de Deus sobre nós
Esse dia de Pentecostes, manda sobre nós uma unção nova. Vai pedindo, irmão, vai clamando a unção de Deus. Manda sobre nós a tua presença, manda sobre nós o seu Espírito. Vem, Espírito Santo, tira todo o medo. Vem, Espírito Santo, tira todo o sentimento de morte. Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, vem com os dons. Assim como naquele dia eu experimentei da graça de Deus, que hoje, Senhor, dia de Pentecostes, nós experimentemos da sua força, da sua graça. Vem, Espírito de Deus. Vai dizendo, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Não tenhas medo. Você que tem medo de viver, Ele está aqui. E Ele está aí na sua casa também. E Ele te diz, não tenhas medo. Não tenhas medo. Você que tem medo de dirigir, Ele está aqui. Ele está aqui. Não tenhas medo. As ondas Ele pode acalmar. Então descansarei. O Deus que acalma a tempestade, os ventos Ele pode acalmar. Então descansarei. As ondas Ele pode acalmar. Então descansarei. Os ventos Ele pode acalmar. Então Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue sua família ao Senhor. Entregue seu matrimônio a Deus. Entregue sua juventude ao Senhor. O Senhor está nos convocando, convidando e convocando um exército de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres transformados pela palavra. Homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo, a incendiar esta nação com o fogo de Deus, a incendiar este nosso país com a presença de Deus, a presença do Espírito que transforma. Levanta, Senhor, uma multidão de homens e mulheres nessa vigília de Pentecostes. Levanta, Senhor, homens transformados pelo Espírito, mulheres transformadas pelo Espírito, uma juventude avivada. Levanta, Senhor, pelo seu poder, pela sua unção. O mundo tem jeito pela força do alto, e na força do alto vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. Não tenhas medo. Me chama, me chama para andar contigo em alto mar. Nós queremos profundidade, Espírito Santo de Deus. Me toma pelas mãos, se eu me afogar. Me chama, me chama para andar contigo em alto mar. Me toma pelas mãos, se eu me afogar. Você que está buscando intimidade com o Espírito Santo de Deus, vai pedindo,
Me chama, Senhor. Eu quero andar contigo sobre as águas. Eu quero ter profundidade na nossa oração, no nosso relacionamento, Senhor. Eu quero viver coisas diferentes. Eu quero sentir o teu fogo queimando dentro do meu coração, Senhor. Me chama, me chama. Vem. Me chama para andar contigo em alto mar. Me toma pelas mãos se eu me afogar. Mais uma vez, vai clamando, me chama. Me chama para andar contigo. Queremos assumir esta verdade de Deus. O Espírito Santo que vem sobre nós, que vem sobre nós, mas também nos chama uma resposta. Não dá para ser batizado no Espírito Santo de Deus, irmãos e irmãs, e viver uma vida de pecado. Não dá para estar no grupo de oração e viver uma vida de qualquer jeito. Não. A experiência com a graça de Deus, a experiência com o Espírito Santo nos leva ao amor a Jesus. A este amor a Jesus, muitas vezes Jesus crucificado, que também sofre hoje no mundo, na humanidade, em cada um de nós. Não dá para ser batizado no Espírito e viver de qualquer jeito. Hoje o Senhor está nos chamando a um tempo novo, tempo da graça de Deus. Volte para Deus, volte para a experiência da misericórdia do Senhor. Aqui neste livro, meu primeiro livro, Recomece, Deus Acredita em Você, eu coloco alguns pontos sobre a vida nova no Espírito: busca de santidade, disponibilidade em servir e amar, vida íntima com Deus, amor à igreja, atmosfera de louvor centralizada mais em Deus, louvor alegre e entusiasta expresso por cantos, desejo de comunicar Jesus com todo o ardor, desejo de levar esta experiência da graça de Deus a mais pessoas. Que hoje, nesse dia, o Espírito de Deus te convença de que a sua vida só tem jeito em Deus, na experiência de Deus, a experiência da misericórdia do Senhor. Não tenha medo de entregar sua vida ao Senhor. Não tenha medo de entregar a sua juventude a Deus. Se Deus está te chamando hoje, talvez para uma vocação específica, não tenha medo de entregar a sua vida a Deus. Não tenha medo de entregar os seus, até mesmo entregar as suas misérias ao Senhor. Ele tem poder para transformar. O Espírito Santo é transformador. O Espírito Santo transformou Pedro. O Espírito Santo transformou Paulo. O Espírito Santo transformou Agostinho. Na história da igreja, tantos homens e mulheres que foram tocados pela graça de Deus. Então você tem jeito, eu tenho jeito. Vamos pedir mais uma vez esta graça. Se você puder fechar os olhos, onde você estiver agora, Espírito Santo de Deus, neste domingo, dia do Senhor, que seja um domingo de bênção, que seja um domingo de graça, que seja um domingo de transformação espiritual. Vem, Espírito Santo de Deus, em áreas da minha vida que ainda não estão iluminadas pelo Espírito. Peço que o Espírito Santo agora mostre pontos da sua vida, da sua história, do seu passado que ainda não foi tocado pela graça de Deus. Vem, Espírito Santo, vem transformando. O Espírito de Deus que vai agindo. Pessoas que estavam até mesmo com vontade de desistir de tudo, de abandonar o barco, abandonar a família. O Espírito de Deus agora está transformando e tocando o seu coração.
O Espírito de Deus que está tocando em pessoas que não se sentiam amadas por Deus, e agora experimentam do amor de Deus, um Deus que os ama, não só com palavras. Você experimenta deste amor de Deus, este amor que transforma. Pessoas que estavam na depressão, uma tristeza muito grande, uma vontade de desistir, uma vontade de chorar. O Espírito de Deus agora está trazendo alegria ao seu coração, porque o Espírito tem poder de transformar. Creia nisso. O Senhor arranca toda a ansiedade, toda a preocupação, o medo do futuro. O Espírito de Deus está transformando. Ele está aqui. Ele está aí contigo, irmão. Ele está aí com você, irmã. Creia nisso. Não tenhas medo, Ele está. Cantemos. Ele está aqui. Ele está aqui. Não tenhas medo. Ele está aqui. Ele está aqui. Não tenhas medo. Ele está aqui. Ele está aqui. Não tenhas medo. Olha o que Ele te diz nessa manhã, olha só. O Pai está aqui. O Pai está aqui. Não tenhas medo. Não tenhas medo, não. O Pai está aqui. Sempre esteve, sempre esteve. Não há o que temer. As ondas Ele pode acalmar. Então descansarei. Descanse na presença do Espírito Santo. Os ventos Ele pode acalmar. Então confiarei. Nós vamos dar continuidade com a nossa vigília, com o nosso dia de Pentecostes. Eu quero encerrar esse momento com a bênção, porque já vou chamar o Padre Renatinho para dar continuidade aqui, porque nós precisamos encerrar com a bênção. Começamos na bênção, encerramos com a bênção de Deus, e você continua com toda a programação. Pode vir, Padre Renato. Aqui nós já damos a bênção juntos. Bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe. Vamos todos nós. Encerrar esse momento com a bênção, e o Padre já fica na bênção também. Todo esse dia de graça, de bênção, aqui pela TV Evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus.